Olá, tudo bem? Sou a Beatriz Stênico, do Departamento de Marketing da Unimed Capivari, e hoje estamos para mais um videocast da Unimed Capivari com a presença do senhor César Kestes, gerente-geral da unidade hospitalar. Tudo bom, César? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Quem é o César? Muito obrigado pelo convite. Uma satisfação imensa estar aqui, passar um pouquinho da nossa história. Longa história já, uma história muito bem vivida. É um trabalho que me gratifica muito, uma experiência diferente, e a gente vai contar um pouquinho dessa história toda. César, quem é o César? Da onde que o César veio? Conta um pouquinho pra gente a sua trajetória profissional também. Então tá, a família dos meus pais, tanto de materno como paterno, são de Capivari. Então eu sou nascido em Capivari, fui criado em Capivari, fiquei em Capivari até por volta de 1983, praticamente sem sair da cidade. E como sou das antigas, eu comecei a minha vida profissional lá nos 12 anos. Naquilo que hoje a gente chama de supermercado, hipermercado. Na época era venda, o armazém de secos e molhados, na verdade, que o pessoal gostava de chamar de armazém. Venda era um pouco pejorativo. Então eu trabalhava num armazém e ali com meus 12, 13 anos eu já tomava conta de um armazém, porque o proprietário saía para fazer as compras em Campinas na ocasião e eu ficava tomando conta, 12, 13 anos. Depois tive uma passagem de um pouco mais de um ano no cartório de notas e ofícios do senhor falecido Jacovelli. E aí o meu pai abriu uma loja de autopeças e aí eu fui trabalhar com meu pai. Isso foi em 1974, isso. Em 74 eu comecei a trabalhar com meu pai. Em 76 eu passei num vestibular meio que de paraquedas, fui forçado a fazer um vestibular, forçado por uma professora que achava que a gente não deveria parar de estudar, E eu passei no vestibular. Aí que a coisa começou a ficar um pouco mais complicada para nós, porque embora meu pai tenha a autopeça, o poder aquisitivo não era dos melhores. E a faculdade que eu passei era particular, um alto custo para aquilo que a gente tinha de recurso. Mas deixamos de comer os lanches no final de semana para que a gente pudesse ter condições de bancar a faculdade. Algumas restrições foram feitas. Os lanches de final de semana, o cinema de final de semana, a gente economizava, mas graças a Deus foi. Lá pelos anos 78, final de 77, eu consegui estágio na Brasilite. Aí a coisa que um pouco mais evoluiu, E saí do meu pai, da Autopeças, fazia só a parte burocrática à noite e trabalhava na Brasilite como estagiário até a minha formação em 1980. Em fevereiro de 81, eu já fui efetivado na Brasilite, na ocasião como engenheiro de manutenção na fábrica de Capivari, a maior fábrica da unidade Brasilite aqui no Brasil, onde eu fiquei até 83. Em 83 eu fui transferido para a unidade de Esteio, no Rio Grande do Sul, aí como gerente de produção, que no organograma da Brasilite era uma promoção. Depois de gerente de produção seria o gerente da unidade. Nós ficamos no Rio Grande do Sul quase 3 anos. Aí eu fui convidado a voltar para São Paulo, capital São Paulo, onde eu comecei a trabalhar com métodos e processos e uma padronização de manutenção nas unidades do Brasil todo.
Aí, obviamente, eu rodei o Brasil inteiro pela Brasilite, porque tinha unidades em quase todos os estados, né, norte ao sul. E comecei, aos poucos, fazer um treinamento para gerência de fábrica. Até o ano de 89, final de 89, quando a Brasilite começou a associação, vamos dizer assim, a trabalhar uma associação com a Eternit, que depois veio a ser chamada de Eterbras. Quando começou essa fusão das duas, ainda de maneira sigilosa, vamos dizer assim, né? Só os altos escalão que sabia, né? Eu já fazia parte da equipe de transição entre as duas. E por ter unidades Brasilites e Eternites, às vezes na mesma cidade ou muito próximas, ocorreu a necessidade de fechamento de uma ou outra unidade, onde as duas empresas começaram a fazer o que a gente chama de PDF, né? A demissão voluntária, né? De funcionário voluntário, né? E muita gente saiu. E para mim, na ocasião, sobrou a possibilidade de continuar na Brasilite, mas aí na unidade de Caxangá, que fica ali nos arredores de Recife, no Pernambuco. Conversei com a minha esposa e na ocasião nós achamos que não era viável a nossa transferência. Toda a minha família é daqui, ela era daqui, tudo, trabalhava aqui. E ainda jovem, é melhor arriscar agora do que ficar mais para frente. E aí eu fui falar com o meu diretor no sentido de pedir a minha demissão. O diretor na ocasião, o senhor Gilberto Saura, ficou um tanto quanto surpreso com o meu pedido e achava que não ia acontecer, que ele não queria também. Então ele fez uma proposta no sentido de eu continuar a desenvolver o trabalho ali de união das duas empresas até a efetivação das duas empresas, e aí quem sabe eu mudaria de ideia ou ele teria alguma outra possibilidade para mim. Bom, ocorre que esse tempo aí de eu continuar ficou praticamente 6 meses e eu trabalhando sabendo que eu ia sair e tudo mais. Eu tive o desprazer, mas um trabalho necessário, de fechar algumas fábricas, a fábrica do Rio de Janeiro, a fábrica de Cuiabá, a fábrica de Contagem. Eu estive lá para fechar, mandar o pessoal embora, distribuir o resto dos equipamentos e materiais que tinha. Situações difíceis, mas que a gente tem que fazer. E aí depois desses 6 meses, com a efetivação da Eterbras, eu realmente não mudei de ideia e acabei saindo da empresa. Aí por uma questão até de ética profissional, eu não fui procurar a concorrência. A Brasilite, inclusive, me apoiou na recolocação no mercado, pagou uma empresa de consultoria para me recolocar no mercado e eu não fui procurar a concorrente. Eu não tinha nada assinado a esse respeito, mas por questão de lealdade eu achei melhor não procurar. E aí fui fazendo algumas entrevistas e tudo e acabei aceitando um trabalho aqui na cidade de Capivari mesmo, numa empresa de bem menor porte, e acabei ficando um ano nessa empresa, mas não era bem o esquema a profissão, né, o trabalho que eu esperava, e aí não deu certo, eu saí dessa empresa também. Aí sim, depois de um ano e pouquinho, eu procurei uma concorrente. Então depois desse um ano aí numa empresa em Capivari, eu saí à procura de emprego. Foi até engraçado que eu saí numa quinta-feira, na sexta-feira eu procurei uma firma, na própria sexta-feira eu fui chamado de volta para essa empresa e na sexta-feira à tarde eu estava empregado. Comecei na segunda-feira seguinte, isso foi no dia 2 de setembro de 91. E lá eu fiquei até meados de 2017. São quase
26 anos, 27 anos, por aí. Eu comecei na empresa lá em Sumaré, como engenheiro de produção, que eu já tinha sido na Brasilite, com 3 meses, em função de uma série de ocorrências que já estavam acontecendo ali nessa empresa, motivo pelo qual, inclusive, eu fui contratado. Eu acabei assumindo a gerência da empresa e fiquei nessa gerência até 2013, quando, por uma questão mercadológica, a empresa parou de fabricar fibrocimento e continuamos trabalhando só com plásticos, PVC, polietileno, né, onde a gente fazia forro, portas sanfonadas, caixas de polietileno, tubo de PVC, nessa área. Só que o PVC é uma rentabilidade muito baixa, então precisa de muito volume, e nós não tínhamos um grande volume. E aí que eu comecei a meio que forçar um pouco com a minha diretoria, né, que era uma empresa familiar, então são 2 irmãos, a transferir essa fábrica, a fechar a fábrica, porque não estava dando assim uma rentabilidade sustentável, né? Na verdade não estava dando rentabilidade, né? E eles, muito conscientes do fator social da empresa, né, não queria mandar o pessoal embora, e também pela marca que tinha no mercado, não era muito bom a gente falar de fechar a empresa, mas até que em 2014 nós acabamos transferindo todo o parque industrial para a unidade de Curitiba, que era a maior empresa desse grupo lá na ocasião. De novo tive que fechar uma fábrica, mandar todo mundo embora, inclusive eu, né, fui dispensado por mim mesmo. E isso foi numa sexta-feira também, óbvio, para fechar a semana. Na segunda-feira eu fui para Porto Alegre, onde era a matriz da minha empresa, dessa empresa, Israelite, né? Chama-se Israelite, Grupo Israelite. E fui entregar a chave da empresa para o patrão, e ele só não aceitou a chave, como também não aceitou a minha demissão. Nós fizemos um acordo, eu abri uma empresa, PJ, e fui para a fábrica de Curitiba. Inicialmente, eu fazia uma semana em Curitiba, uma semana aqui em São Paulo, cuidando dos interesses do Grupo Israelite aqui em São Paulo, principalmente aqui na capital de São Paulo e Campinas, né, que era o maior volume de negócios que ele tinha, muitas coisas que tinham aqui. E no ano de 2016, houve uma grande mudança na estrutura da Israelite, com a vinda de um diretor industrial, diretor geral, onde ele fazia daí a direção da toda a área fabril, além do fibrocimento, do MDF, do PVC, do polietileno, que me convidou para ficar um pouco mais próximo dele, como uma espécie de CEO dele, porque ele não entendia muito de cimento amianto. Então, aí eu comecei a ficar todos os dias em Curitiba, toda semana em Curitiba. Eu viajava na segunda de manhã e voltava na sexta à tarde. Isso foi mais um ano e lá vai para lá, um ano e meio mais ou menos. Só que daí, assim, mudar para lá já não era mais uma opção, porque toda a minha família, eu já tinha as crianças, não valia a pena. E ficar viajando como eu estava, eu tinha na prática a sexta-noite, sábado e domingo para rever meus amigos e familiares. E aí que familiar, né? A gente acaba vendo, tudo bem, mas os amigos a gente foi se distanciando porque não dava tempo. E aí, 2016, final de 2016, eu abri mão e vim embora. No início de 2017,
pelas diversas experiências que eu tinha, né, de polietileno, PVC, fibrocimento, eu comecei a fazer consultoria. Eu achei que seria uma boa opção, uma vez aposentado, já há alguns anos, já estava aposentado, seria uma boa opção fazer consultoria, tinha condições de ficar mais com a família e tudo. Mas depois de alguns meses fazendo consultoria e algumas empresas que eu fiz, eu descobri que realmente não era aquilo que eu queria. A gente vai para uma empresa, faz o máximo que pode, desenvolve algumas tecnologias novas, alguns acertos tem que ser feito, tudo. Quando a coisa já está todo rodando, o serviço do consultor acabou. Né? E aí a gente tem que passar para outro. Isso não me deixava muito à vontade. E aí que eu achei melhor procurar emprego, procurar um novo trabalho, um novo serviço, porque ficar parado, né, não era uma opção, e não é a minha opção. E comecei a fazer algumas entrevistas e tudo, e um belo dia um colega me ligou, oferecendo um trabalho que eu digo que é totalmente fora da casinha. Ou seja, eu sempre trabalhei, pelo menos a minha vida assim, profissional, efetivamente, na indústria, né? E aí surge o Dr. Beretta para mim fazer um trabalho na área hospitalar. Coisa que a gente sempre repudia entrar, né? A gente evita procurar. E aí eu falei, caramba, hospitalar, o que eu vou fazer no hospital? E aí ele falou, não, o Beretta comentando comigo, né, a possibilidade, me dizia assim, eu não quero alguém que vá lá cuidar dos médicos, não é isso. Eu quero alguém que vá lá e faça daquilo uma empresa, que pense como empresa, que trabalhe como empresa e que pense no futuro como empresa. Eu falei, isso eu acho que eu sei fazer. Aí em fevereiro que eu comecei efetivamente lá no hospital, aí sim como gerente geral do hospital, né, cuidando de todas as áreas do hospital, e estamos até hoje. Janeiro de 2018, no final de 17 na auditoria, 18 no hospital até hoje. No hospital a gente faz exatamente o que o Beretta pediu. Nós trabalhamos, né, com uma visão empresarial, não social. Mas já visto que nós não somos uma entidade filantrópica, nós somos uma cooperativa, mas cooperativa de repente posso dizer que não se visa lucro, né, e sim distribuição de lucro, né, mas de qualquer forma nós precisamos crescer. E para crescer a gente tem que ter resultados positivos, senão a gente não consegue crescer. Então o pessoal brinca muito que eu sou homem do não, e eu sou mesmo. Se não me convencer, eu não vou fazer, eu não deixo fazer, e se precisar brigar com o próprio Beretta, eu brigo. A gente tem um relacionamento muito bom, ele sabe o que eu quero, ele sabe que quando eu falo não é para o bem da Unimed, a gente faz as coisas realmente pensando no futuro da Unimed. E nós começamos, obviamente, vendo toda a parte administrativa, né, da Unimed, fazendo uma série de acertos em termos de efetivo, de qualidade dos efetivos, treinamento para muitos que precisava. Eu entrei numa época em que estava terminando a implantação de um sistema de informática, que é o MV, que nós temos até hoje, e que estava em fase de implantação do projeto ONA. Então são dois projetos assim que um terminando e um começando, bastante significativos e importantes para a cooperativa, né, para a Unimed. Muitos cursos nós precisamos fazer com o pessoal e também muitas reformas na área estrutural. Haja visto que o nosso hospital é uma construção lá dos anos 60, 61, 59 a 61, bastante antiga, onde a legislação pertinente não era tão exigente como as de hoje, né? Os quartos eram 3 quartos
3, 4 camas, né, leitos em cada quarto, não tinha banheiro nos quartos, era um banheiro no corredor, enfim, era o que tinha na época lá da inauguração, que fazia necessário algumas mudanças, né, ou bastante mudança, na verdade. E nós começamos aí no final de 2018 a fazer um planejamento estratégico visando ter um hospital em condições de igualdade com os melhores hospitais da região, pelo menos, né? Não temos nenhuma... não somos audaciosos a ponto de pensar em concorrer com um Albert Einstein da vida, né? Lógico, mas com certeza concorremos com os principais Unimedes aqui da nossa região, com certeza. Temos condições de atender e atender muito bem os nossos usuários e os nossos pacientes, né, que hoje a gente chama, na verdade, de clientes, né? E aí nós começamos a fazer muitas reformas, né? A última grande obra que nós fizemos foi a recepção do hospital, que nada mais era do que um espaço de 4x4, talvez 5x5, uma coisa assim, era uma coisa muito pequena, onde tranquilo, assim, sentado 4 pessoas, não mais do que isso. Hoje é uma recepção bastante agradável, com conforto para o pessoal que vai se internar, para o pessoal que está fazendo visita, para os profissionais que ali chegam, tranquilo, tem bastante facilidade. E, em paralelo com essas reformas estruturais, nós também começamos a fazer a modernização do nosso equipamento, dos nossos equipamentos. E aí nós começamos também a trabalhar nesse sentido, né? O centro cirúrgico foi equipado com novos focos, novas mesas, novos equipamentos de anestesia, né? Novas bombas, novas torres de imagem. O nosso centro cirúrgico hoje está muito bem estruturado. Novo arco cirúrgico, também um dos pioneiros aqui no Brasil quando ele chegou, muito moderno, bastante moderno. Na área de imagem, nós compramos novos ultrassom, 2 novos ultrassons, também bastante moderno. Trocamos o nosso tomógrafo hoje com condições de fazer exames cardíacos que o nosso anterior não conseguia fazer, não tinha estrutura e não tinha tecnologia para isso. A UTI, que veio lá em 2016, um pouquinho antes de eu chegar, foi toda remodelada com equipamentos novos. Tivemos a pandemia e conseguimos sair da pandemia dentro do possível, né, com uma certa tranquilidade, porque a nossa UTI estava muito bem preparada. Chegamos a ter 18 leitos operacionais de UTI, com equipamentos para 18 leitos, todos os equipamentos que requerem um leito de UTI, né, na época da pandemia. E oficialmente são 10 leitos na nossa UTI, com 2 leitos de isolamento com pressão negativa, conforme manda aí as RDC do mercado da Anvisa, da Vigilância Sanitária. Fizemos muitas coisas em melhorias da nossa Unimed, do nosso hospital, e não paramos. Paralelo a essas reformas, que agora a gente já acha ser assim, depois da nova frente, né, uma reforma menor, a gente iniciou, né, a cooperativa iniciou a construção de um novo prédio, que vai ser um centro de imagem, onde teremos ali a parceria com uma ressonância, uma empresa de ressonância. Nós teremos lá 2 salas de ultrassom, isto no piso térreo. No primeiro piso nós vamos efetivar a nossa oncologia. Então, a partir do ano que vem, se Deus quiser, nós vamos ter um centro de oncologia específico para eles, onde nós teremos lá as cadeiras de aplicação, alguns leitos.
teremos a farmácia de oncologia, a farmacêutica dedicada para oncologia, as profissionais de enfermagem dedicadas para oncologia, com entrada e acesso, né, por uma outra portaria independente do nosso hospital. Vai ter comunicação, sim, com o hospital, até porque por conta das emergências é necessário, mas os nossos pacientes oncológicos não estarão mais circulando nos corredores do hospital. Como é o César no dia a dia da Unimed Capivari? Eu falei já anteriormente, é completamente diferente, fora da casinha do que eu estava acostumado, né? Na indústria, você tem um trabalho a desenvolver, uma máquina quebra, um motor queima, alguma coisa do tipo, a gente vai trabalhar para consertar, obviamente, deu 5 horas, não deu tempo, a gente deixa para amanhã. Amanhã não deu tempo, deixa para o sábado. Na indústria dá para você compensar a produção, trabalhando em feriado, trabalhando uma hora extra, coisa do tipo. No hospital não dá. Eu costumo dizer que se deixar para amanhã pode morrer. Então isso deu assim uma reviravolta muito grande na minha maneira de planejar as coisas, né? Tem que ser tudo para agora, não dá para ser para depois, tem que ser tudo agora. Então eu procuro fazer no hospital tudo para hoje e tudo terminado hoje, não pode deixar nada para amanhã. Aí a minha rotina, eu sou muito metódico, então eu chego de manhã para o hospital, eu tenho algumas coisas que eu gosto de fazer logo na primeira hora. Checar a parte de compras, checar a parte de internação, como está a nossa ocupação. Então tem uma rotinazinha que eu faço todo dia de manhã. E depois eu saio, porque eu não gosto de fazer um gerenciamento atrás da mesa. Eu prefiro ver os problemas e tentar resolver os problemas no local onde o problema está acontecendo. Então, se nós temos algum problema na compras, eu vou lá no compras. Se tem um problema no almoxarifado, eu vou lá no almoxarifado. Se tem algum problema com o paciente, eu vou pessoalmente correr os corredores do hospital e tentar resolver junto com eles. Porque assim a gente consegue passar, e eu achei que na área do hospital, o lado humano pesa muito. Então, eu fazendo esse, como a gente diz, corpo a corpo, né? Essa coisa de ir junto com o paciente, de ir resolver os problemas pessoalmente, pode não trazer o consolo que ele quer, mas vai aliviar um pouco o seu sofrimento, eu espero que assim seja, vai dar um pouco mais de tranquilidade, talvez, para quem está acompanhando, ou até mesmo para o próprio paciente. Uma conversa, uma troca de ideia, algumas coisas assim, algumas palavras que a gente pode trazer, né? Na área administrativa propriamente dita, não é muito diferente da indústria, sabe? A gente tem quase que o mesmo procedimento contábil, financeiro, não é muito diferente. Tem as suas regras específicas, mas não é muito diferente. Então dá para a gente trabalhar pensando assim como se fosse uma indústria. Mas o pensamento meu como gerente sempre é na captação de mais faturamento, obviamente, redução dos custos, né? Maior eficiência do pessoal, que obviamente vai implicar em redução de custo. E nesse sentido a gente vai trabalhando o nosso pessoal com cursos, com formação, para que sejam mais específicos nas suas áreas, mais cuidadosos nas suas áreas e dê um tratamento mais humanizado para o paciente. Eu acho particularmente que isso tem dado bons resultados, nós temos tido bons retornos, né, dos nossos pacientes e familiares. Pelo fato de eu estar assim no corpo a corpo com o pessoal, eu sinto isso muito de perto. A gente tem muitos agradecimentos, embora as dificuldades que eles estão ali, eles nos agradecem, né? Então isso é muito gratificante. Como é para você trabalhar num hospital, na Unimed Capivari, que o foco é o atendimento humanizado às pessoas? Como é cuidar de pessoas para você?
Essa é realmente a grande diferença da indústria com o hospital. Eu procuro trabalhar como se eu estivesse cuidando de um ente querido, né? Estivesse cuidando da minha esposa ou de meus filhos, né? Porque aí a gente pode sentir mais profundamente o que essas pessoas estão sentindo, né? Os acompanhantes, o paciente que está lá, como é que ele está passando. E realmente é muito difícil. A gente passa por momentos. Recentemente eu passei por um que eu chorei com o esposo de uma paciente. Era uma situação bastante grave, que infelizmente acabou se consumando 3 dias depois. Três dias depois, essa senhora faleceu, né? E o esposo, eu comecei a trabalhar na Brasília, em 74, juntamente com ele. Então você veja que é uma amizade que lá de 74, na indústria, onde ele era, né, engenheiro eletricista. Depois, em 2018, quando eu entrei no hospital, eu voltei a trabalhar com ele, porque ele é o engenheiro eletricista do nosso Unimed. Então é assim, né? Trabalhar com pessoas é muito difícil, em qualquer setor, não é só hospital, né? Você trabalhar na escola, onde você só trabalha com alunos, né? Minha esposa foi professora. É difícil entender, que seja aluno criança, aluno adulto, na universidade, é difícil entender o ser humano. É uma máquina muito, muito complexa, diferente da indústria. Então, assim, eu sinto muito mais dificuldade, obviamente, para cuidar dessas máquinas, né, vamos dizer, entre aspas. E não tem como você deixar de lado o sentimento. A gente procura deixar o coração do lado de fora do hospital quando entra para trabalhar, mas tem hora que não dá. A coisa pega que o sentimento fala mais alto, a gente tem que tomar cuidado. Então eu procuro, no meu dia a dia, ser o mais humano possível para que esse pessoal que vai lá no hospital tenha um bom acolhimento, tenha uma estadia, né? Obviamente que não tenha vontade de voltar, a gente nunca espera isso, mas é quase isso, né? Que ele se sinta bem, lá dentro. César, muito obrigada pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos. Trabalho com você, né, há alguns anos, como você disse, de 2018 para cá. Eu sou um pouquinho mais velha de casa, né? Logicamente que não exerço a função de gerência, né? Estou sob os seus guarda-chuva também, né? Sobre as suas orientações. Mas confesso que eu não sabia de toda a sua história, tá? Eu achei muito legal, bastante emocionante e principalmente seu lado emotivo me emotivou também. Nós estamos acostumados a ver o seu César, não autorizo, não vou fazer. E hoje pude conhecer um pouquinho pelas suas falas, né? Pelo esse momento que eu tive a oportunidade de estar ao seu lado, o seu lado emotivo. Também fiquei emotiva também. Agradeço, em nome da Unimed, agradeço por você ter recebido o nosso convite e ter falado um pouquinho da sua vida. Pois é, se trabalhar no hospital é ser fora da caixinha, estar aqui na entrevista é mais fora ainda. Eu não sou muito chegado a isso, enfim.
quem agradece é eu, né? Eu é que tenho que agradecer aí pela oportunidade de me expressar, deixar aí os meus sinceros sentimentos, né? Em relação ao cooperativo Unimed, né? Em relação ao pessoal, né? Você viu que eu não citei nome porque fica difícil lembrar de todos, são muitos e a gente tem um apreço muito grande por todos. Eu me dou assim muito bem com todos eles, eu tenho um relacionamento, pelo menos eu acho, um relacionamento muito amistoso com todos eles, a gente tem facilidade para conversar com eles, eu não me escondo, então quem tem que agradecer na verdade sou eu. Muito obrigado. Obrigada.